Olá, tudo bem? Nós estamos aqui hoje para fazer um vídeo para ajudar você em dois conceitos importantes em questões de filosofia, do ensino médio em concurso, tá bom? Que é o conceito de imanência e transcendência, ok? Para entender esses dois conceitos, você tem que pensar que ele pode estar em três contextos diferentes. Eu vou mostrar para você quais são esses contextos diferentes. E ele realmente dá uma. Ele tem um probleminha mesmo de interpretação, tá? Tem que tomar cuidado, olhar bem a questão, entender bem o texto, a que contexto esses dois termos estão se referindo, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui um slide para ficar mais fácil da exposição, ok? Dê um link no canal se você gostou. Faça seus comentários, ajude o canal a crescer, mande suas dúvidas, que a gente, assim que puder, a gente leva a resposta para você, ok? Então vamos lá. Transcendência. Aonde que a gente pode encontrar essas duas palavras, tá bom? No primeiro contexto, é o contexto assim mais, vamos dizer assim, mais leve, né? Vamos dizer assim, mais do cotidiano, em textos mais, que estão discutindo questões mais amenas, um pouco fora da filosofia, um pouco fora das discussões da epistemologia, que diz os conceitos mais básicos, né, os significados mais básicos dessas duas palavras, tá bom? Então, nesse sentido, imanência seria a realidade como causa interna e separada do próprio ser. E a transcendência, como você está vendo do outro lado aqui, seria uma realidade superior externa e além do mundo material, ou seja, além da realidade, uma realidade superior. Vamos explicar para você com um exemplo aqui, eu acho que vai clarear para você o que está se referindo. E do mesmo jeito, a imanência também está dizendo que é tudo aquilo que, fazendo parte do ser, não subsiste fora deste ser, ok? E por outro lado, é tudo aquilo que está fora ou acima do ser humano. Então vamos pensar que a imanência e transcendência está se referindo a um objeto, a uma realidade ou um valor qualquer. A questão da guerra, vamos imaginar assim: o que é imanente à guerra? A violência e a morte, né? Tanto que eu falo com meus alunos, quando o professor coloca uma questão perguntando, né, diga uma consequência de uma guerra, você coloca muitas mortes, não está sendo muito inteligente, porque é imanente à guerra a violência, é imanente à guerra a morte, né? Então é algo que está inerente ao termo, ao conceito. Agora, o que seria uma coisa transcendente a isso? É você se perguntar se a violência faz parte da natureza humana. Tá vendo? É uma coisa que está acima, né, daquela realidade, daquela singularidade. Então, nesse sentido, nesse primeiro sentido, imanente é aquilo que pertence ao ser guerra, né? E aquilo que transcende a guerra, né, como algo que é além daquela singularidade, além de uma guerra específica. É da natureza humana ser violento, ter essa disputa, aí você estaria fazendo uma referência à transcendência do que é a guerra, ok? Num outro contexto, o que nós podemos pensar? No contexto filosófico, em discussões filosóficas. Aí nós temos três grandes filósofos: Platão, Spinoza e Kant. Tá? Olha só, o Platão, no caso, ele explica o mundo através de uma dualidade, o mundo inferior e superior, né? Então havia o mundo real, concreto, que é esse mundo que a gente está aqui, que pertence ao que ele chama de sensível. O mundo sensível se dá o termo de sensibilidade, do que é sentido, o que é percebido pelos cinco sentidos que a gente tem. Então, a visão, o olfato, a audição, o tato, né, o sabor, então assim, a degustação, né, o paladar. Então, isso tudo é o que a gente experimenta no mundo, né? Esse mundo para Platão é um mundo inferior. Então, esse mundo ele chama de imanente. O mundo superior, que ele é chamado, todo mundo conhece, né? Que é o mundo das ideias, que é um mundo inteligível, eterno, imutável, ele é um mundo transcendental, né? É um mundo só atingido pelos filósofos, para aqueles que se dedicam, né, ao exercício profundo da razão, né? Então esse mundo está transcendendo a realidade. Ele não está nesse mundo nosso sensível, ele está num patamar acima, numa outra dimensão. Então ele está transcendendo essa realidade, ok? O segundo filósofo que a gente colocou ali é Spinoza. Ao discutir
Assim, Spinoza é um autor do início da Idade Moderna. O Spinoza está pensando sobre o conceito platônico de bem, né? Bem para Platão é um conceito do mundo inteligível, né? Do mundo transcendente. E nesse caso, Spinoza discute essa questão e ele discute a questão de Deus, né? Para ele, Deus está no mundo transcendente, mas pelo mundo inferior de Platão, o nosso mundo aqui, como ele foi construído por Deus, foi criado por Deus, a presença de Deus é imanente neste mundo. Então, olha só, o imanente para Spinoza também tem o sentido de atingir o transcendente, porque Spinoza vai fazer essa ponte, tá, entre Deus e o mundo que nós percebemos aqui. Então, é possível, através das coisas, quando você olha para o mar, uma cachoeira, uma chuva, né, a vida acontecendo, seria a presença de Deus imanente no mundo, ok? Para Kant, no caso, o que ele está pensando? Kant já é um autor do iluminismo, ele é um dos precursores ali do movimento iluminista, tá? Então, na época de Kant, estava se discutindo dentro da epistemologia qual a fonte do conhecimento. Então, havia duas grandes correntes, né, de pensamento ocidental. O racionalismo, por um lado, que pensava que o mundo é percebido pela razão, né? Aí o seu pai é Descartes. E, no outro lado, você tem a teoria de John Locke, que é o empirismo, no qual o conhecimento ele é apenas adquirido pela experiência. Ele fala de tábula rasa. Todo ser humano nasce sem conhecimento, ele vai adquirindo pela experiência o conhecimento, sem, claro, desprezar a razão. Mas a gente adquiriria o conhecimento pela experiência, que ele chama de empirismo. Kant está querendo superar essas duas correntes, está querendo superar esse problema. Então, o que ele diz? Que o que está acima dessas duas formas de perceber, que ele não concorda, é que uma criança, antes mesmo de saber, ou pela razão ou pela experiência, né, pensando assim no molde do ser humano, ela já tem a priori formas de conhecimento. Essa forma de conhecimento são estruturas transcendentais. Então ele chamou de método transcendental. Ou seja, você sabe que uma criança é capaz de aprender música antes mesmo dela ver um instrumento ou ver uma pauta musical. Ela é capaz de aprender. Então, o que está por trás, o que está a priori, o que está antes, mesmo da razão da experiência, é o que ele chamou de transcendente. Ele escreveu isso em dois grandes livros, né, da filosofia, Crítica à Razão Pura e Crítica à Razão Prática, tá? Onde ele mostra o que é transcendente. Agora, qual a característica disso aqui? Aí ele vai dizer, é impossível demonstrar. O transcendental, ele não é demonstrável nem pela razão e nem pelo sentido, né? Pela experiência. Não dá para a gente mostrar, ele não é demonstrável, mas ele está lá. É um conhecimento que a gente tem a priori, ele é a priorístico. Bom, gente, recapitulando, então a gente tem imanência e transcendência, aquela da realidade e aquela de um mundo abstrato superior, né? Que a gente trabalhou. Esse segundo contexto, que é o contexto dos filósofos, aí a gente falou três que variam, né, um pouco o emprego deles, que é Platão, o Spinoza e o Kant. Vamos agora para a terceira forma de entendimento desses conceitos, transcendência e imanência, né? Imanência e transcendência. Olha só, nas religiões panteístas, né? Pan vem do grego pan, quer dizer todo, tudo, né? A gente fala, por exemplo, campeonato pan-americano, né? É todos os países da América. Então, panteísta, ele vai dizer que tudo no mundo, o universo, é identificado com o divino. Então, nas religiões panteístas, tudo que você vê, você está vendo entidades ou a entidade divina. Então, isso se dá muito, gente, com as religiões ocidentais, taoísmo, brahmanismo, shintoísmo, tá? Onde o universo é identificado com o divino. Esse divino pode ser chamado de força, de inteligência, de energia, é identificado com ele. Já as religiões teístas,
há uma separação entre o mundo natural e o mundo espiritual. Deus, no mundo espiritual, ele está separado, embora haja pontes, né? Nas grandes religiões teístas, né? As monoteístas, por exemplo, islamismo, cristianismo, judaísmo, né? Protestantismo, há pontes, né? Entre o mundo espiritual e o mundo natural. Só que ele está separado. Então, nesse sentido, as panteístas, né? Deus é imanente no mundo, porque ele está aqui na realidade. Nas teístas existe o que é imanente, a realidade, e Deus está transcendente, ele está acima disso. Então há essa separação. Então Deus estaria, o divino, né, separado do humano, do mundo nosso aqui, embora há pontes, né, exemplo, profetas, curandeiros, né, poetas, né, na Grécia, por exemplo, os poetas se diziam influenciados pelos deuses, pelas musas, né, oráculos. Então há essa ponte, mas há uma separação, claro, entre o transcendente e o imanente. Ok? Bom, é isso aí. Espero ter tirado sua dúvida. Até a próxima. Até mais. Isso aí.